Eu estou recebendo Leonardo Amaral aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Fabélia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. E mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa. Oi, a gente vendo tudo isso aí, agora não tem jeito a gente não falar um pouquinho de Covid, de gente que recebe sem merecer e tudo. As pessoas precisam ter um pouco mais de humanidade, né? Um pouco mais de caráter, né, Fabélia? A gente vê que toda a sociedade fica reclamando de algumas lideranças políticas, né? E aí a gente vê um comportamento desse contraditório aqui perto da gente. Então, acho que a lição começa em casa. E o que tem lá em cima no governo é o reflexo do que a gente é aqui na sociedade. Isso não resta dúvida, né? Vamos falar de Fundo Rural? Vamos falar de Fundo Rural, Fabélia. Como é que está essa esse novelo aí? Realmente, Fundo Rural é um assunto que desperta interesse de todos, né? A gente vem acompanhando, Fabélia. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas eu acompanho o Fundo Rural desde 2010. Quando o doutor Hélio, que foi o advogado, o doutor Hélio que já está aí, ele representou o frigorífico Mataboi lá no Supremo Tribunal Federal e venceu aquela ação em que o Supremo reconheceu a invalidade do Fundo Rural em 2010. Então, de lá para cá, eu venho como tributarista acompanhando esse assunto e já vi de tudo. Então, assim, eu sei realmente o quanto esse tema incomoda. Eu sei que é um tema que é a solução dada pelo governo hoje, e não estou dizendo o que é de A ou B, mas o Estado em si, o poder público, é uma injustiça que foi aplicada para o produtor, porque no início o produtor foi levado a crer que aquilo que ele estava fazendo, que era o não recolhimento do Fundo Rural, era correto. Nós tivemos ações judiciais, por exemplo, quando um produtor entrou lá em 2010 e 2011, pedindo para não pagar o Fundo Rural, o juiz da causa, ele tinha tanta convicção que aquilo realmente era indevido, que ele dispensava o produtor de fazer o depósito no processo, depósito judicial. Então, assim, ele foi acreditando que aquilo realmente era válido, confiou na justiça, para ter covardemente, no ano de 2017, uma mudança de entendimento que o Supremo deu, né? A gente chama de um cavalo de pau, porque durante todo o período de 2010 até 2017, o Supremo manteve aquela posição de que o Fundo Rural era inválido. E num julgamento que a gente não tem dúvida que foi político, e até assim, num grupo de estudo que eu participo, a gente fala muito de o Poder Judiciário, principalmente o Supremo hoje vem adotando um comportamento assim, de consequência, ele pensa principalmente na consequência da decisão dele. Então, ao invés dele pensar no jurídico, se está certo ou errado juridicamente, ele pensa assim, não, mas se eu decidir que o Fundo Rural é inválido, vai ser eu bom vou para a quebrar, Fabélia ou vai ser ruim para a Fabélia? ou eu vou quebrar o Estado, vou quebrar o poder público. Então, isso não é direito. E por isso que essa mudança de opinião de inválido, Fundo Rural inválido, que foi dado em 2010, reforçado em 2011, e que valeu até 2017. E que foi de 11-0, né? Unânime. Então, assim, essa mudança, ela pegou todos de surpresa. Todos os estudiosos, advogados tributaristas, todo mundo ficou muito estarrecido, né? E, assim, realmente hoje é um problema grave. A gente vem acompanhando, Fabélia, que tem produtor já tendo dinheiro bloqueado na conta corrente, produtor recebendo auto de infração, cobrando esse Fundo Rural lá de trás, que ele não recolheu, porque o juiz falou que não precisava recolher, e a Receita Federal agindo, né, de forma arbitrária e colocando esse produtor numa situação de impedimento até de continuar a atividade dele. Porque a partir do momento em que ele é negativado, vamos falar assim, ele fica até impedido de fazer qualquer operação de custeio da atividade econômica dele. Então, assim, é preciso que se resolva isso. A gente tem ciência de que entidades representativas vêm trabalhando de forma árdua, né? A gente viu o Sindicato Rural de Jataí aqui, inclusive foi emitido um ofício pedindo, né, para o ministro, o presidente do Supremo, que vai julgar, vai desempatar esse atual julgamento, solicitando, pedindo reflexão. Então, assim, não é falta de lutar, mas o que eu vejo é que é preciso que o governo federal, na pessoa do presidente, tome uma decisão. Que quanto mais o tempo passa, mais produtores estão sendo prejudicados e no período eleitoral é impossível se conceder a remissão desse passivo.
Esse período eleitoral, ele está valendo também até para as eleições municipais? Não, nesse período de eleições Ainda municipais não, mas na próxima eleição Mas tá muito para pertinho, presidente, a coisa passa muito exatamente. rápido, né? E a gente sabe que existe uma queda de braço muito grande no Congresso Nacional, porque existem lideranças de outros segmentos que não escondem que são contra o agronegócio brasileiro e querem atrapalhar de todas as formas, inclusive impedindo uma votação de um projeto de remissão que vai o quê? Neutralizar, corrigir uma injustiça que até hoje prevalece sobre essas pessoas. Nós temos aí várias situações. Aquele que fez o refis, nós temos aquele que foi notificado. Agora, e aquele que ainda não foi notificado, não recolheu, não fez nada? Bom, em relação ao passivo, que nós estamos aqui falando do passivo. O que aconteceu? Quando o Supremo, lá em 2010 e 2011, falou, ó, isso aqui é inválido, o produtor foi e buscou seus direitos na justiça para falar, ó, eu também não quero pagar porque é um tributo, eu vou pagar inválido? Não vou, né? E aí, com a autorização do juiz, ele não foi depositando. Então, ao longo do tempo, foi ficando sem os depósitos de fundo rural. O que a Receita está entendendo? Desde 2017, com a mudança de posicionamento, a Receita falou, não, ó, esse período constitui uma dívida. Na verdade, a gente não enxerga dessa forma, mas a Receita sim. E aí ela começou a cobrar. Então, ela está cobrando de pessoas, ela selecionou os maiores produtores de 2017 para cá, então ela vem afunilando isso. Então, são inúmeros casos. Aquela pessoa que depositou, ela não vai sofrer nada. Simplesmente ela vai perder aquele dinheiro para o governo federal. Agora, aquele que tinha um processo judicial, tinha uma decisão que amparava ele, que falava assim, ó, na hora que eu vender minha produção, o adquirente não precisa fazer retenção e eu não preciso depositar, esse é um alvo específico da Receita Federal. Então, é esses que estão recebendo os autos de infração, cobrando o período dos últimos 5 anos de fundo rural e, além disso, aplicando uma multa de 75%. Então, se eu devia 1 milhão, ela quase dobra. Ela vai dobrar porque ainda tem juros e correções. E aí, o que acontece? Quando o produtor recebe esse auto, tem muitos que ficam indignados, eu não tiro a razão, e viram as costas, falam, eu não vou fazer nada. Ou fica naquela expectativa de o governo dar a remissão, ou sair um PRR novamente, e ele não faz nada. E aí mora o perigo. Por quê? Porque a Receita não espera. A Receita passou o prazo de defesa, ela já manda para a Procuradoria, que são os advogados federais, para que seja ajuizada uma execução fiscal e bloquear dinheiro na conta. E esse prazo de defesa é curto? É 30 dias. Então, se eu receber uma notificação dessa, é importante que eu procure... É importante que tem que procurar assessoria contábil, jurídica lá, para ele poder fazer uma defesa. Para quê? Aí a gente vem falando, a Receita, ela está usando um mecanismo na produção desses autos, de simplesmente relacionar todas as notas fiscais que estão no CPF daquele produtor e inserir ela no auto de infração. E aí a gente vai olhar na hora de elaborar uma defesa, ver que muitas operações, muitas notas, não se referem à operação de venda de produção. Você tem nota fiscal de simples remessa, você tem atos de cooperado, que também não incide fundo rural. Então, assim, além de estar cobrando uma dívida que, ao meu ver, ela é inexistente, ela está cobrando além da conta. Então, assim, o produtor tem que ficar muito atento a isso. Nós torcemos muito para que o governo federal dê essa remissão, mas eu acredito que cada vez mais isso fica mais difícil. Nós estamos até assim torcendo para que o PRR, né, que é o Programa de Regularização, seja reaberto, para que dê um fôlego para esses produtores que já estão sofrendo na pele, já estão com seu nome no CADIM, já estão impedidos de fazer operações de custeio no banco, para que eles possam ter, né, esse fôlego, aderir a esse PRR e poder comercializar, produzir a sua atividade normal. Aí aqui eu chamo a atenção, Fabíola. Tem muita gente que fala assim, ó, não, mas eu não vou aderir ao PRR porque... E se depois o Supremo mudar de ideia ou o governo vir fazer a remissão? Bom, na própria lei que fala desse PRR, diz que se tiver essas duas situações que eu acabei de falar, o dinheiro que você pagou vai ser restituído. Então, assim, é uma solução para esses produtores que já estão com a corda no pescoço.
Então, por via das dúvidas, é melhor se abrir, eu estar que pelo menos eu bloqueio a condição de inadimplente. Exatamente, porque ele não tem outra saída. Às vezes o produtor ali está com a dívida grande em razão dessa multa de 75%. E aí ele acaba impossibilitado de pagar aquilo. Esse parcelamento ele dá um fôlego. E aí ele conta ainda com a esperança de que ao longo do tempo que ele for pagando essas parcelas, o governo vem e faça esse perdão. Então, assim, é um ponto de vista que eu tenho, né, e que enxergo como uma solução para esse produtor que já está em situação de inadimplente. Aquele produtor que não foi notificado, que não teve nada, não pagou, não recolheu, ele está tendo a dívida dele reduzida. Isso, esse vamos falar assim, que é um sortudo até por enquanto, vamos usar esse palavreado. Porque assim, se ele não foi ainda notificado, quanto mais o tempo passa, é menor o direito da Receita Federal vir e cobrar, vai diminuindo o período de cobrança, a gente chama de caducar, né? Então ela vai perdendo o direito, então isso é muito bom. Esse tipo de produtor, ele deve ficar quieto, aguardar, se a algum momento vir a cobrança essa notificação aí, ele vai poder pensar em se defender. E a notificação chegando, ele tem que imediatamente fazer essa defesa. Ele já tem que fazer a defesa, sentar com o contador dele, quem cuida da escrita fiscal dele, para poder debater e dialogar a situação dele. Então, não dá também para receber e ficar só indignado e não tomar providências legais. A indignação é normal, mas agir com racionalidade, produzir essa defesa, porque as consequências são muito terríveis nesse ponto. Bom, a gente está aqui conversando com o professor de Direito Tributário. Então, o assunto rende e a experiência é grande. E eu quero agradecer, a gente também já está aqui com o encerramento do programa. E lembrando aqui, acho que dá tempo ainda rapidinho, que essa caducidade no ciclo agrícola ali, parece que ela tem um calendário diferente também, não é mês a mês. Na verdade, assim, a gente vai contar o mês a mês, é até um pouquinho muito técnico para a gente poder explicar, mas é o mês a mês que a gente faz. E até assim, antes de finalizar, é importante a gente falar que esse julgamento que está todo mundo com expectativa, que ia acontecer essa semana, ele foi adiado, né, ele está empatado, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, é que vai decidir isso, e o julgamento ele tem o que como objeto? Aquele dever que o adquirente da produção rural tem de fazer a retenção na hora da compra da produção. Mas isso pode refletir também de forma benéfica para o produtor que possui esse passivo de fundo rural. Bom, então é aquela situação, pode acontecer para qualquer um dos lados, pode tanto beneficiar quanto prejudicar o produtor.